Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. Vocês acompanham com a gente as principais manchetes da semana. Segunda-feira de terror no município de Magé. 3 pessoas são assassinadas, entre elas um policial militar executado a tiros de fuzil. 2 partidos de Teresópolis são denunciados na Justiça Eleitoral por suposta fraude na cota de gêneros. Partidos elegeram 4 vereadores. Ano de recordes de incêndios florestais na Amazônia. Temporal derruba árvore flutuante em Maricá. Um trabalhador morre e 2 ficam feridos. Vamos agora acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Semana movimentada no Congresso, meu amigo Antônio Alexandre. Os deputados e senadores intensificam as votações antes do recesso de final de ano. Confira a reportagem da TV Cultura. Não é comum ver o plenário da Câmara assim numa segunda-feira. Mas como o recesso parlamentar começa oficialmente no dia 23 e há muitos projetos para serem apreciados, o presidente Arthur Lira marcou sessão deliberativa para hoje. Lira cancelou as reuniões de todas as comissões da Câmara durante a semana para que o foco seja no plenário. A Câmara terá sessões diárias até sexta-feira. Os deputados precisam votar pela segunda vez o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária, porque a proposta sofreu alterações no Senado. O relator do projeto já indicou que o desconto de 60% na alíquota sobre serviços de saneamento deve ser barrado. Reginaldo Lopes também é a favor de incluir de volta as bebidas açucaradas no imposto seletivo, derrubando a concessão feita pelo Senado. A minha posição pessoal, eu acho que nós já isentamos o ingrediente açúcar, a alíquota é zero na cesta básica. O produto, aí sim, eu acho que ele cabe o conceito de imposto seletivo, né? Então, nesse sentido, o meu voto é favorável para permanecer as bebidas açucaradas no imposto seletivo. Outro tema pendente e que interessa ao governo é o pacote de gastos. Precisam ser votados um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição. Juntas, as medidas devem resultar em um corte de cerca de 70 bilhões de reais até 2026, segundo a estimativa do governo. Depois de passar pela Câmara, o pacote fiscal precisa ser votado pelo Senado, que tem um calendário ainda mais apertado. A semana prevê sessões com votações somente amanhã e quarta-feira. Uma das prioridades do presidente Rodrigo Pacheco é a votação do projeto que proíbe celulares em escolas públicas. O texto já foi aprovado aqui no plenário da Câmara. Na quinta-feira, senadores e deputados devem se reunir para uma sessão conjunta do Congresso. Nela, serão analisados vetos presidenciais e propostas do orçamento de 2025. Mas é preciso que a Comissão Mista de Orçamento vote antes a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que deve ocorrer nesta terça-feira. O acúmulo de projetos para a semana final de trabalhos do Congresso foi alvo de críticas pela oposição. O governo está sem articulação, não é? Houve um atraso no encaminhamento do pacote fiscal aqui. Não é? Isso não tem a mínima condição de vir para passar na Câmara e depois ainda vir para cá, não tem jeito, não tem a mínima chance de passar agora ainda nessa legislatura. O orçamento está dependendo de fato da liberação das emendas, os parlamentares lá não vão votar isso se não realmente liberar as emendas, não é que o governo também está segurando isso juntamente com o Supremo. Motivo de polêmica, a prisão do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. O general de 4 estrelas está preso desde sábado, acusado de estar atrapalhando as investigações sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo. A repórter Flávia Grossi, da TV Brasil, traz mais detalhes da prisão do general.
Braga Neto, como você falou, foi preso na manhã do último sábado pela Polícia Federal por obstrução de justiça na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Por ser militar, ele tem direito aí a uma prisão especial até ele ser condenado definitivamente e não precisa ficar em um presídio comum e sim em unidades militares. O general está dentro do quarto do chefe de Estado-Maior aqui do comando da 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cômodo em que ele está instalado tem ar-condicionado, tem um banheiro privativo, geladeira e ele está recebendo aí 3 refeições por dia, conforme o cardápio que também é oferecido aos outros militares. A gente lembra que a 1ª Divisão é o quartel que reúne batalhões operacionais do Comando Militar do Leste, que comanda o Exército do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e também de Minas Gerais. A gente lembra que Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas, ou seja, o último posto da carreira das Forças Armadas, que é preso após a redemocratização. A defesa de Braga Neto nega as acusações e disse que ele não praticou qualquer ação que possa ter obstruído as investigações. E o que dizer o atual governo do Brasil? Depois de tanto criticar Jair Bolsonaro na campanha presidencial, o PT chega ao final do ano de 2024 com um nível recorde de incêndios na Amazônia. Confira mais detalhes na reportagem da TV Cultura. A floresta nunca ardeu tanto nos últimos 17 anos. A Amazônia registrou quase 140 mil focos de queimadas e incêndios florestais de janeiro até o início deste mês. Período que só não foi pior do que em 2007, com um aumento de mais de 40% em relação à mesma época de 2023. Em todo o ano passado foram quase 99 mil focos. Os dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram também que a Amazônia é o bioma mais impactado pelo fogo no Brasil. A região concentra mais da metade dos focos, seguida pelo Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Mais aí de 7 milhões de hectares de floresta em pé foram queimadas, foram atingidos pelo fogo. E isso, para uma floresta tropical úmida, é muita coisa. Muitas áreas sendo queimadas de uma forma absolutamente criminosa. Outro levantamento do Monitor do Fogo do MAP Biomas identificou os estados mais atingidos pelo fogo de janeiro a novembro. Pará, Mato Grosso e Tocantins lideram em áreas mais atingidas pelas chamas. Há uma semana, o céu paraense foi coberto por uma fumaça densa das queimadas e incêndios florestais. Segundo o Ministério Público Federal, a poluição do ar em Santarém ficou mais de 40 vezes superior ao nível preconizado pela Organização Mundial da Saúde. E justamente o Pará, estado coberto pela fumaça, irá sediar a Conferência do Clima no ano que vem. No encontro da Organização das Nações Unidas, o Brasil terá o desafio de mostrar ao mundo o que vem fazendo para enfrentar a crise climática. 55% do fogo da área que foi queimada também no bioma começou em áreas de pastagem. Então, o uso do fogo para limpeza de pastagem é uma grande causa dos incêndios florestais também. O combate à tortura foi tema de seminário na Assembleia Legislativa do Estado. Confira mais detalhes. A Alerj debateu nesta sexta-feira, no auditório da Escola do Legislativo do Estado, os desafios do enfrentamento à tortura em um seminário promovido pelo Mecanismo e pelo Comitê Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura. Durante a mesa de abertura, os palestrantes da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, do Mecanismo e do Ministério Público apresentaram trabalhos e falaram sobre os desafios enfrentados no Estado.
O perito e membro do mecanismo, Erivelto Melquíades, ressaltou a importância de reunir os órgãos de justiça e a sociedade civil nesse debate e também da importância dos relatórios levantados pelo grupo nas inspeções realizadas para que as instituições competentes possam agir de forma efetiva. Está aqui a sociedade civil reunida, está aqui os movimentos sociais que estão na luta, né, para que o enfrentamento e o combate à tortura ele venha acontecer e, de certa forma, acabar, né? E o trabalho do mecanismo é fazer inspeções em unidades prisionais para poder verificar possíveis práticas de tortura. A gente também faz inspeções em unidades socioeducativo, né? E a gente recebe denúncias e a partir daí a gente vai até as unidades e daí também é feito protocolos, né? Relatórios para poder indicar as condições no qual aquelas unidades elas estão. De acordo com a promotora de Justiça, Roberta Rosa Ribeiro, que integra o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura há 7 anos, o enfrentamento à tortura, tanto no sistema prisional quanto no setor socioeducativo, é um dos eixos centrais da atuação da Coordenadoria de Direitos Humanos do MPRJ, coordenada por ela. E destacou que essa realidade ainda existe no Estado, mas que a coordenadoria já conquistou avanços importantes, como o acordo de cooperação com o DEGASE. No sistema socioeducativo, houve a possibilidade, há pouco tempo atrás, da instituição de uma força-tarefa, que ainda não se extinguiu, né, que até um dos resultados foi o acordo, a assinatura de um acordo de cooperação técnica com o DEGASE para construir esse fluxo. Então, a gente percebe que mesmo que a gente ainda não tenha, né, como a gente espera, o final, né, a finalização dessas situações de que não mais existam, a gente vem se preparando para receber e dar a melhor resposta para esses casos. O defensor público André Castro também lembrou que os casos de tortura no Estado ainda são realidade e com números alarmantes, e ressaltou a importância da parceria do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria com o mecanismo estadual na integração dos trabalhos para que a tortura possa um dia deixar de existir. Esse núcleo é responsável por concentrar todas as informações sobre torturas e maus-tratos que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro. E por isso a parceria desse núcleo com o Mecanismo Estadual de Combate à Tortura da Assembleia Legislativa é fundamental. Essa reunião de trabalhos e de esforços para enfrentar esse tema que é tão dramático e que nós ainda vivenciamos em números que são muito alarmantes. Bom, é hora de acompanhar como está o clima e o tempo na sua cidade. Vamos agora à previsão do tempo. A semana começou com pancadas de chuva acontecendo com até forte intensidade em vários estados do país. Destaco aqui os estados do Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso e também Minas Gerais, que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas horas. Nesta terça-feira, a combinação do avanço de uma nova frente fria, da presença de um cavado meteorológico, que nada mais é que uma circulação de ventos intensos nos médios níveis da atmosfera, e também o fluxo de umidade da região norte em direção à região sudeste, favorecem a formação de nuvens bem carregadas desde o norte até os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. É uma chuva que acontece em formato de pancadas, mas são aquelas pancadas típicas da estação de primavera. Então é uma chuva que cai com intensidade e também com trovoadas, raios e ventanias que chegam até os 60, 70 km por hora durante os episódios de chuva. Bom, e na sequência vocês acompanham agora de notícias locais. 2 partidos que elegeram vereadores em Teresópolis correm o risco de perderem as cadeiras. Isso porque o Partido Liberal, o PL, e também o Agir foram denunciados por supostas fraudes na cota de gênero, ou seja, na indicação de candidaturas femininas. Vale lembrar que no mandato que está terminando, o vereador eleito pelo então PSL, Gustavo Simas, foi cassado porque seu partido teve todo o registro
indeferido após a confirmação de denúncia de uma candidata que havia desistido e que sua candidatura foi mantida à revelia pelo partido. As ações contra o PL, que elegeu os vereadores Paulinho Nogueira, Sandrinho e Calé, e do partido Agir, que elegeu o vereador Igor Faraco, estão tramitando na Justiça Eleitoral do município. Em Maricá, na região metropolitana do estado, uma tragédia na tarde desta segunda-feira. 3 trabalhadores foram surpreendidos por uma tempestade quando trabalhavam na árvore de Natal flutuante de 56 metros de altura na Lagoa de Araçatiba. Um deles, Vinícius dos Santos Abreu, de 21 anos, morreu e outros 2 ficaram feridos. Eles foram atingidos quando desciam da estrutura depois de um alerta da Defesa Civil sobre a mudança do tempo, mas não conseguiram sair antes do tombamento. O homem que morreu chegou a ser levado para o Hospital Conde Modesto Leal, mas já estava morto quando deu entrada na unidade. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Em nota, a Prefeitura disse que, abre aspas, assim que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva, às 15h45, a empresa contratada para a montagem da árvore iniciou a retirada dos funcionários. Mas, nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade com fortes ventos e muita chuva que derrubou a estrutura em poucos segundos. Fecha aspas. Voltando a falar de Teresópolis, na manhã do último sábado, pessoas que aguardavam doação de cestas básicas foram atropeladas por um carro descontrolado. O veículo, que estava em alta velocidade, invadiu a rua da Praça Baltazar da Silveira, na Várzea, colidindo com carros estacionados e avançando em direção à praça, onde mulheres com crianças estavam sentadas. Segundo testemunhas, por volta de 5 da manhã, um carro preto que vinha da rua Sebastião Teixeira, atrás da igreja de Santa Teresa, perdeu o controle. O condutor do veículo chegou a ser agredido, segundo foi registrado em vídeos no local. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local para prestar atendimento às vítimas. Felizmente, ninguém com ferimento grave, apenas algumas pessoas com lesões leves. O motorista foi detido e encaminhado para a delegacia. O delegado Maurício Demétrio, que está preso desde 2021, teve esta semana o decreto da sua demissão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A corregedoria do órgão investigou as transgressões cometidas pelo servidor e elaborou o relatório recomendando a demissão. Em janeiro deste ano, uma decisão do juiz Bruno Monteiro Rulieri, da primeira vara especializada em organização criminosa do Rio, já havia determinado a perda da função pública. O ex-delegado foi condenado também na oportunidade a 10 anos de prisão por obstrução de justiça em regime fechado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 20 mil sacolés de cocaína na noite de domingo, em uma abordagem na rodovia Rio-Magé, no município de Magé, e, segundo as informações, a droga seria levada para a região serrana. Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo na altura do quilômetro 118. Ao revistarem o porta-malas do carro, eles encontraram 4 sacolas de lixo com grande quantidade de cocaína. O entorpecente estava embalado em milhares de sacolés, um total de 21.450 unidades de embalagens contendo a droga. O motorista admitiu que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. Além disso, o veículo estava com a placa clonada e possuía registro de roubo. A ocorrência foi encaminhada para a 110ª DP de Teresópolis. E uma segunda-feira marcada pela violência no município de Magé. Nós vemos aí publicação PC Repórter registrando aí 3 fatos. Uma pessoa assassinada na Praia de Mauá, na Praia do Limão, um policial assassinado em Santo Aleixo, morador da comunidade do BNH, e um rapaz que foi baleado e veio a falecer após sofrer tentativa de assalto
na região da ilha, em Piabetá. Nesta segunda imagem, vemos o jovem Wanderson, vítima de uma tentativa de assalto na ilha, no município de Magé, na região de Piabetá. A imagem aí do canal Papo Reto Magé mostra a vítima e ao lado um flagrante de câmera de segurança do momento em que ele, já baleado, era acudido por populares. Mais um fato lamentável. E o policial militar Alisson, morador da comunidade do BNH no distrito de Santo Aleixo, foi outra vítima fatal dessa segunda-feira de terror no município de Magé. Nós vemos aí imagens agora, registro de câmera de segurança, que mostra um momento em que o carro já atingido por balas vem a se chocar e os executores saem do veículo com fuzis e disparam várias vezes contra o policial militar. Todos os casos sendo apurados aí pela polícia, e não há como negar que Magé acordou nesta terça-feira, dia 17, de luto por 3 mortes e também com um sentimento de medo e de muito temor sobre a questão da segurança pública na região. Fechando este plantão, o registro de Rio das Ostras, na ilha do Costa Azul. Um homem de aproximadamente 27 anos com barba foi localizado naquela ilha, já morto, e o corpo foi posteriormente removido para a Praia da Joana, próximo à Boca da Barra, esperando o IML, Instituto Médico Legal de Macaé. O corpo foi encontrado na ilha do Costa Azul e transferido para a Praia da Joana, mas não houve nenhuma ocorrência relacionada a essa praia. As autoridades policiais investigam esse caso de como e por que o corpo foi parar na ilha de Costa Azul. E assim nos despedimos de mais uma edição do Plantão de Notícias. Muito obrigado pela sua audiência, agradecendo também a nossa equipe técnica e até lá no nosso próximo noticiário. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso.
você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil. União e reconstrução. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender. Percebeu que Magé está bem iluminada, né? Tá de noite e parece que tá de dia. Só aqui no Parque Linear do canal já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED. Mas não é só isso não. Vem comigo que eu te explico. E quando menos esperar, clareou. A iluminação ficou boa, dá pra jogar um fute-mesa, jogar alta, fazer uma caminhada. Melhorou bastante aqui na comunidade do canal. Tô gostando bastante. Tá bem parecido como se fosse o dia. A qualidade tá bem legal. Recomendo a todos que venham para conhecer, para prestigiar Pau Grande. Aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs espalhados por todo o município. É mais segurança, economia e sustentabilidade para o povo. Ajuda as crianças, os comerciantes e todos os moradores. Magé, nossa cidade, nossa casa. Olá pessoal, estou aqui para anunciar mais uma grande inovação do nosso governo. Oi Vinícius, deixa eu falar. Claro, fique à vontade. Olá, eu sou o Garrinchinha, seu servidor público virtual e inteligente. Estou aqui para ajudar você a emitir seus documentos com segurança e facilidade. É isso mesmo. Agora com Garrinchinha, o seu servidor público virtual, ficou muito mais simples e mais fácil emitir o seu alvará, certidões, IPTU, requerimentos, entre outros documentos, até fazer parcelamentos. Isso mesmo, Vinícius. Basta adicionar o meu número no WhatsApp. Anota aí, pessoal. 21 97151 3569. Garrinchinha, você também está presente no nosso site, não é isso mesmo? Correto, Vinícius. Basta digitar magé.rj.gov.br e acessar o chat que dou aquela ajudinha para agilizar os seus documentos. Pessoal, o Garrinchinha é tão inteligente que basta mandar uma mensagem de voz e ele entende a sua solicitação. Obrigado, Vinícius. Consigo também identificar o seu pedido com uma foto do documento do ano anterior. Essa eu não sabia, hein, Garrinchinha? Inclusive, você que é servidor municipal pode solicitar contra-cheques, informes de rendimento e outros serviços. Muito bem, Garrinchinha. Estamos sempre apostos para trazer novas tecnologias a fim de facilitar a vida da população magiense. Eu espero que os servidores, os cidadãos e os investidores façam bom uso de mais essa ferramenta que a Secretaria de Governo desenvolveu com muito cuidado e que espera que seja de grande valia para todos vocês. Um forte abraço. É isso aí, governando com amor e a todo vapor.